Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste vídeo. A incrível, a fantástica, a espetacular Solverde! Portanto, através da Solverde vocês têm acesso ao melhor e maior casino online em Portugal. Com estes bónus todos, através do meu promo code CHI, vocês recebem 25 free spins no registro, 100 euros em bónus e 30 euros em free bets. Obviamente, têm o QR Code, podem usá-lo, mas têm também o link em baixo, que também podem carregar e registarem-se na Solverde. Já sabem que isto é para maiores de 18 anos e tanto eu como a Solverde recomendamos um gambling responsável, portanto, sempre forem jogar ou apostar, por favor, meus amigos, lembrem-se, sempre com moderação, está bem? Sempre em entretenimento. A Solverde é um casino totalmente licenciado em Portugal, portanto, à partida, tudo tranquilo para vocês. É só registarem-se no comentário fixado e usarem o código CHI. Portanto, hoje, meus amigos, hoje vamos estar a falar aqui sobre uma cena que eu confesso que me deixou perplexo, ok? Portanto, eu há muitos anos que sigo alguns criadores de conteúdo, ok? Estrangeiros, maioritariamente, portugueses não costumam acompanhar muitos, à exceção daqueles que são os meus colegas e amigos, com quem trabalho há já bastante tempo, como o Impacto, o Moraes, o Rick, o Deiser, pronto, algumas pessoas. Mas no estrangeiro eu seguia, agora já não tanto, mas seguia muitos streamers, portanto, via muito conteúdo estrangeiro, conhecia muito, sobretudo de gaming em particular. E havia um grupo em particular que eu segui mesmo bastante. Então, um dos streamers que eu vi alguns clipes e acompanhava algumas streams, estava num grupo chamado OTK era associado de um outro streamer que eu acompanhei muito, que é o caso do Soda Poppin. Não sei se vocês conhecem o Soda Poppin. Eu falei várias vezes sobre o Soda Poppin e algumas situações relacionadas com o Soda Poppin aqui em vídeo, desculpem, às vezes baralho, aqui em vídeo, e portanto ao longo dos anos neste canal foi-se falando várias vezes sobre o Soda Poppin, até que o Soda Poppin meio que desapareceu um bocadinho da órbita, ok? Uma das pessoas que jogava e partilhava muito a spotlight com o Soda Poppin era o Nick Pollan, e o Nick é um streamer que eu não acompanhei muito, mas via alguns clipes dele e conhecia um bocado a realidade dele, e que recentemente, já há algum tempo, se separou da sua namorada, neste caso, ou esposa, que eles casaram, Malena. Eles eram um casal popular, portanto era um casal de streamers muito popular na América, e passou algum tempo desde a sua separação. Entretanto o Nick já recuperou a vida dele, já tem já está numa nova relação, penso que a Malena também, portanto são pessoas que já seguiram com a sua vida, mas que estavam num processo de divórcio, os dois um com o outro. Isto sabe-se porque eles partilham muito a vida deles, e agora chegaram ao extremo, ou neste caso o Nick chegou ao extremo de fazer um vídeo, malta, que se chama The Truth About My Divorce, e tem já há 17 horas que está publicado e tem 457 mil visualizações. O vídeo tem 17 minutos e são 17 minutos do Nick a falar sobre o processo de divórcio dele e da mulher, em que expõe basicamente os detalhes praticamente todos da sua separação e do seu divórcio. Eu vou-vos passar um curto clipe só para vos dar contexto daquilo que estamos a falar e depois vou dar aqui os meus 50 cêntimos sobre isto. Portanto, ora, aqui está. About the divorce. At this point, the case is over. I have documents here in front of me. This isn't to inflame the situation or cause any stress to anybody whatsoever. I just want to speak the truth, finally. The divorce was filed by Malena in January of 2025. I sent Malena a 50-50 offer down the middle in April of that year. She did not accept it. I did not know what she wanted out of this divorce until November. She wanted a 60-40 split of the entire estate, but it was a little bit more complicated than that. What she wanted to do essentially was have her 60% be all cash and my 40% be heavily weighted in my OTK shares, which no one really knows what those are worth. Next, she wanted me to pay her $5,000 a month for 5 years. We don't even have kids. So, what did I want? So essentially what I'm asking for in this is a clean 50-50 split down the middle, just like I wanted back in April and March of 2025. What we have here is the court's ruling. This is what everyone's been waiting for, so let's just go ahead and get right into it. If you remember during Malena's disposition of issues, she had asked for a 60-40 split. She did not get that. The community estate was essentially just 50-50 split down the middle, with the exception of Starforge, which is about a $15,000 extra towards Malena. And I make
makes sense to me. I will probably earn more than her going forward, and that seems pretty fair to me. To summarize, it was essentially the same exact offer that I had offered her back in March and April of 2025, with the exception of the extra $15K. This court case lasted well over a year. It cost over $400,000 in lawyer fees, expert fees, and in my opinion, most of it was unnecessary. You know, it really does suck that things ended up this way. With me and Milena, we spent well over 10 years together. It just ended up being that way. It's the road that we had to walk, and it's over. Speaking for me emotionally, this whole thing has been quite stressful. Once I got this ruling, I literally broke down and cried. I wish Milena and her family the best. I have no ill will towards them. Hopefully things go well for them, and I'm just ready to get back to work. I want to give this another try, see if I can still do it. So let's talk about the divorce. Pronto, considerações. Eu compreendo a vontade que o Nick tem de voltar outra vez às redes e de voltar outra vez a fazer o trabalho que ele fez no passado, mas que continuou a fazer, no fundo, mesmo durante este processo de divórcio, e de voltar ao ativo. Percebo também que ele sinta a necessidade de se calhar partilhar a sua experiência em relação ao divórcio e alertar até se calhar espectadores possíveis, homens e mulheres que venham a ter relações duradouras, alertá-los para que é importante terem acordos e debaterem estas questões antes de um casamento. Eu isso compreendo tudo. Aquilo que eu não consigo conceber, malta, é vocês exporem toda esta informação publicamente, por muito que isto vos injustice, ok? Exporem toda esta informação publicamente e depois no fim dizer: eu não desejo nada de mal à outra pessoa. Epá, é crazy, desculpem, é crazy work, porque claramente as pessoas vão odiar a Malena a partir disto. Claramente a decisão ou aquilo que ela pediu ou deixou de pedir era algo que devia ter ficado em privado. Não é necessário as pessoas saberem destes detalhes. Isto é completamente escusado. E eu vou usar este exemplo para vos dizer que eu acho que as pessoas estão cada vez mais, principalmente criadores de conteúdo, principalmente pessoas que estão no digital, estão cada vez mais despreparadas para lidar com terem exposição pública e manterem a sua vida em privado. Isto são exemplos completamente absurdos de pessoas que deixaram a sua vida vir a público, e eu diria-vos que não tenho problema qualquer com isto se isto não nos afetasse a todos, mas o facto disto acontecer, no fundo, meio que deixa as pessoas sentirem-se à vontade para exigirem saber informações sobre toda a gente. E a realidade é que os espectadores e a audiência não têm rigorosamente nada a ver com este processo. Ninguém tem que saber quanto é que ela pediu, ninguém tem que saber quanto é que foi dado, ninguém tem que saber nada disto. E faz-me imensa confusão que o Nick tenha vindo fazer este vídeo de 17 minutos. Eu sempre simpatizei com o Nick, sempre o achei uma pessoa decente, e com valores decentes, sempre o achei um criador de conteúdo engraçado e até produzia um conteúdo bacano dentro da comunidade. Esta cena, não é que eu vá deixar de acompanhar, claro que não. Eu já não o acompanho muito, na verdade, mas não é que eu vá fazer um shutdown completo ao conteúdo do Nick, mas isto deixa-me um bocado triste e faz-me não identificar muito com esta pessoa, porque penso, o que é que lhe deu na cabeça para vir expor estas informações todas publicamente? E eu entendo que este até seja um take que não seja unânime, porque até percebo que haja pessoas que achem que nós devemos transparência máxima a toda a gente. Mas isso não é o caso, ainda para mais no caso do Nick, que ele é gigantesco em comparação e tem uma exposição brutal por um país inteiro que é enorme, portanto tem, 30 vezes mais ou 100 vezes mais população. Não faz mesmo qualquer tipo de sentido ele ter vindo expor esta informação ao público. Muito possivelmente vai-lhe valer mais um processo, portanto não sei muito bem qual é que vai ser a resposta da Malena face a isto, mas se ela pediu aquelas cenas todas em relação ao divórcio, muito provavelmente vai processá-lo por estar a divulgar estas informações publicamente, nem consigo conceber, uma pessoa que quer paz e que já está cansada deste processo, porque é que se sente a necessidade de vir a público expor esta informação toda? É só estranho. Eu até entendo que possa ter sido uma estratégia para ter mais relevância agora, portanto as pessoas vão falar sobre isto, aliás, como eu estou a falar, outras pessoas já vieram falar, criadores de conteúdo, o Asmon Gold, que agora tem que falar sobre todos estes casos e dizer, cuidado com as mulheres que vão só arrepiar-vos o dinheiro todo, enfim. Obviamente este caso vai ser arremessado constantemente na Twitch e noutras plataformas para dar o exemplo de mulheres que querem tudo e não sei o quê. E eu sinceramente nem consigo conceber o que é que passou pela cabeça deste gajo
para sequer fazer isto. É estranho. Acho que vai ser um tiro no pé. Acho que vai ser pior, sinceramente, para ele do que se não tivesse feito isto e se tivesse só engolido o sapo e continuado a vida dele. Porque, aliás, ele parece ter uma vida decente agora, parece estar feliz finalmente. Não percebo para que isto. Para que expor tudo isto? É estranho. Pá, não sei. E a única coisa que isto gera é, principalmente nas camadas mais novas, principalmente nos miúdos, uma sensação de que tudo aquilo que vivem tem que ser exposto na internet. Não tem, amigos. Pá, não tem. Vocês têm direito à vossa vida privada. A vossa vida não tem que acontecer toda no online, ok? E as pessoas não têm que saber de tudo aquilo que se passa, ok? Isso é justo. É um direito vosso. O direito à privacidade existe e é real. E portanto, não consigo perceber isto. Lamento. São só os meus 2 cêntimos. Eu vi isto e fiquei completamente. Só pelo título pensei: o que é que isto tem que ser a gozar? Pensei eu, só de ver a thumbnail e o título, pensei isto tem que ser a gozar. E depois, quando abri, fiquei altamente decepcionado com isto. Mas pronto, é só os meus 50 cêntimos, como disse. Obrigado por terem visto o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Voltamos a ver-nos num próximo. Grande abraço. Tchauzinho, malta. Tchau, tchau.